Olá, você está no Pode Minerar, o podcast da mineração brasileira. Eu sou Kátia Soares e nós estamos gravando aqui nos estúdios da Exposibran 2024. E essa edição a gente trouxe uma pessoa muito especial. Eu estou aqui com o deputado federal Pedro Aihara. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Kátia. Obrigado pela sua recepção sempre tão calorosa. Fico muito feliz de estar conversando com você. Obrigada. Olha só, primeiro eu gostaria que você pontuasse para as pessoas, né, como tem sido a sua atuação no meio político. Você que há 2 anos foi eleito, né, como deputado federal. Conta pra gente o que você está fazendo. Olha, Kátia, a nossa preocupação no Congresso Nacional tem sido muito a de levar essa pauta da prevenção de desastres, da segurança pública e da saúde mental. O que a gente observa é que aqui a gente está numa feira, numa discussão sobre mineração, o que a gente percebe é que muitos municípios, sobretudo de Minas Gerais, têm uma relação intrínseca com a mineração. E a gente precisa discutir como que a gente pode fazer essa mineração respeitando as comunidades, garantindo a segurança, a proteção à vida das pessoas. E o nosso papel lá no Congresso é sempre de uma forma muito sensata, de uma forma muito ponderada, muito responsável, conduzir essas discussões. Eu, pela minha própria trajetória pessoal, eu que vivi Brumadinho, vivencio até hoje Brumadinho, todos os reflexos daqui dali, mas não só Brumadinho, Mariana, eu que em casa, né, é importante eu falar isso, eu sou filho de um técnico de mineração. Meu pai trabalha há mais de 40 anos com mineração, então, assim, aquele ambiente que eu vivenciei e vivencio até hoje são ambientes extremamente familiares para mim. E sendo uma pessoa, assim, que ao longo da minha vida toda eu pude observar de perto o funcionamento desse universo, eu me sinto na obrigação de ser uma ponte de diálogo entre as mineradoras, entre a população, levar os anseios da população, levar quais são as perspectivas das mineradoras, para que a gente consiga achar nesse meio, nesse contexto, um ponto de consenso, a gente achar soluções que sejam boas para todo mundo. Então é com humanidade, com responsabilidade, a gente conseguir ajudar a construir essas soluções, e esse é o trabalho que a gente tem feito no Congresso, por meio dos nossos projetos de lei, das nossas comissões, das nossas contribuições e também das nossas destinações de investimento, justamente para a gente conseguir melhorar essas cidades. Você está aqui no evento, né, das mineradoras, né? E como tem sido, então, a sua interface com as mineradoras? Porque talvez as pessoas imaginem que você seja um opositor das mineradoras. Não é o caso. Você está aqui e você acredita o quê? A palavra-chave é o diálogo. É o diálogo e a gente falar com responsabilidade. Ontem eu estava participando de um painel aqui na Exposibran e eu falei de forma muito clara. Eu falei assim, gente, não é porque eu estou aqui nesse evento que eu vou deixar de chamar todos vocês que estão aqui a responsabilidade. As mineradoras, a atividade de mineração no Brasil, ela se tornou muito mais segura nos últimos anos, mas a gente ainda precisa avançar em alguns pontos. Alguns desses pontos dizem respeito à necessidade de uma melhor delimitação da responsabilidade empresarial, da responsabilidade penal nesses casos. A gente não pode achar normal pessoas morrerem em desastres crimes, como os que aconteceram em Brumadinho e Mariana, mas a gente também não pode deixar de reconhecer e valorizar aquelas iniciativas que têm se preocupado de fato com a população, com as comunidades, com a distribuição de renda, com a geração de emprego. Então o que a gente promove aqui é um diálogo e principalmente fazendo isso de uma forma não apaixonada. A gente vê lá fora discursos muito inflamados, tanto defendendo quanto atacando a mineração, como se população e atividade produtiva, seja ela qual for, estivessem em polos opostos. E eu acredito solenemente, até pela questão da minha trajetória de vida, que é possível a gente fazer isso com responsabilidade. Mas para isso a gente precisa ter diálogos muito francos, muito assertivos. E o meu papel no Congresso, meu papel como ponte de diálogo, ele tem sido justamente nisso, em aproximar essas questões, fiscalizar aquilo que precisa ser fiscalizado, cobrar aquilo que precisa ser cobrado, mas também reconhecer e valorizar as boas iniciativas, boas práticas que têm acontecido, sobretudo nos últimos anos. E quais os projetos que você tem organizado lá? Olha, a gente tem uma discussão muito bacana agora no Congresso que diz respeito ao projeto de lei sobre minerais críticos e estratégicos. Existem estudos da Agência Internacional de Energia que eles mostram que, em relação aos patamares que a gente tem de demanda em 2020, em aproximadamente 20 anos, ou seja, em 2040, a gente vai ter uma demanda de 4 a 5 vezes maior. E o Brasil ele tem uma condição muito específica, porque além da gente ter a oportunidade de capitanear, de liderar essa discussão no contexto global, da regulamentação, de como que a gente pode organizar tudo isso do ponto de vista legal, a gente também tem um contexto muito positivo, porque temos reservas muito altas em boa parte desses minerais estratégicos e críticos. Então hoje a gente tem uma iniciativa muito forte em relação a isso, organizar isso para garantir até a mudança do nosso panorama industrial. A gente verificou na prática
com a questão da crise entre Ucrânia e Rússia, o tanto que, sobretudo, a área de fertilizantes ficou dependente dessa questão de alguns minerais críticos. E a gente tem uma outra discussão que ganhou muita força nos últimos meses, que diz respeito à questão do rastreamento do ouro. Sim. A gente vivenciou um problema, sobretudo na região norte do país, relacionado à atuação ilegal, né, de garimpos ilegais, e a gente precisa combater isso porque isso coloca em risco a nossa fauna, a nossa flora, as nossas comunidades indígenas. E até para a gente valorizar aqueles mineradores que fazem isso dentro da lei, a gente já tem feito muitos projetos no sentido de atribuir uma espécie de rastreamento em parceria tanto com a Polícia Federal, quanto com a Casa da Moeda, quanto com o Banco Central, para que a gente tenha um ecossistema mais seguro para as comunidades e também mais favorável ao investimento externo, que muitas vezes hoje fica represado devido à falta de alguns instrumentos de controle e fiscalização. Entendi. A gente sempre observou em você, eu também sou, né, da comunicação, um preparo muito grande para lidar com as crises que você, né, profissionalmente enfrentou. Eu queria que você compartilhasse com a gente algo que talvez as pessoas não saibam, mas qual que é a sua formação? Você tem algumas formações, inclusive, fora do país, né? Compartilha com a gente um pouquinho. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais e também sou formado pelo Corpo de Bombeiros, né, na parte de Ciências Militares com ênfase em Gestão e Prevenção de Catástrofes. E aí depois que eu terminei de fazer esses 2 bacharelados, aí eu me especializei em Gestão de Projetos pela USP, depois eu fiz Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, fiz Proteção e Defesa Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora e fui também para fora do país, na Universidade de Yamaguchi, me especializar na gestão do risco de desastre. E aí depois eu fiz mestrado em Direito na UFMG e continuo estudando essa parte de gestão pública, também tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, essa parte dessa questão de desastres, de gestão do risco principalmente. E por que é importante a gente falar sobre isso, gente? Porque a atividade legislativa, a atividade de a gente fazer essa interface, é uma atividade que ela demanda uma energia pessoal muito grande, mas a gente precisa ter preparo técnico para isso. E quando a gente fala da gente sair desses discursos que são extremamente polarizados, a gente sabe que a gente vivencia um momento político muito delicado no nosso país, a gente consegue fazer isso quando a gente tem substrato, quando a gente tem embasamento técnico. Então, até hoje eu me preocupo muito em estudar realmente essas pautas para não ficar repetindo o discurso de outras pessoas, para entender, olha, isso daqui é uma demanda pertinente, isso daqui merece prosseguir, isso daqui eu acho que a gente já tem que ter uma atenção maior, então a gente consegue ter domínio daquilo que a gente está fazendo. A atividade lá no Congresso, ela é uma atividade de muita responsabilidade, porque a gente pode fazer uma lei que vai impactar o destino de milhões de pessoas, Sim. que pode impactar a atividade da sua empresa, são pessoas que têm a vida relacionada à mineração, seja enquanto população, seja enquanto colaboradores, então eu entendo que o estudo, ele é um papel, faz parte, uma parte fundamental, um pilar realmente para que a gente consiga exercer essa função, que é uma função tão nobre, com a responsabilidade devida, ainda que nem todos façam dessa forma. Entendi. Deixe uma mensagem final de reflexão mesmo, né? A gente está, como você disse, nesse momento da transição energética. Aqui a gente falou muito sobre inclusão, sobre diversidade. Quer dizer, a gente vê um evento desse tamanho, 70 mil pessoas, né, aqui na Exposibran, as pessoas realmente envolvidas com assuntos importantes da sociedade. Quer dizer, o segmento minerário, ele está à frente de alguns outros segmentos, né? Então, deixe uma mensagem de reflexão. Você acha que, especialmente em função, né, das experiências do passado que tivemos, muito positivas, outras, infelizmente, não, né? Mas você acha que o futuro, ele promete ser um futuro melhor, né, no sentido assim, de uma evolução mesmo do relacionamento das mineradoras, né, da forma como as mineradoras se relacionam com a comunidade, com a sociedade? Qual que é a sua expectativa? E deixa pra gente aí uma mensagem também, uma reflexão. Olha, Kátia, eu acredito muito nisso, né? O nosso compromisso tem que ser um compromisso da gente transformar cada dia as coisas para uma situação melhor. Eu vou te contar algo muito pessoal. Como eu disse para você, eu sou filho de um técnico de mineração e de uma artesã. Os meus pais, eles não tiveram a oportunidade de fazer um curso superior. O meu pai, enquanto filho mais velho, ele teve que sair muito cedo de casa. Fez o curso técnico de mineração dele, foi para Rondônia, né? A família por parte de pai do Pará, enfrentando todo tipo de dificuldade. Meu pai já teve febre amarela, dengue, malária, já quase morreu no momento que a exploração mineral ela era feita de outra forma. Sim. E um dos momentos que eu mais me emocionei em Brumadinho foi quando uma repórter perguntou o que eu sentia, e eu falei assim, olha, eu tô fazendo buscas aqui como se fossem, a gente está fazendo buscas como se fossem os nossos pais. Isso foi muito real para mim, porque, de fato,
o meu pai poderia ser perfeitamente uma daquelas vítimas, considerando que ele sempre trabalhou como colaborador, né, de grandes mineradores. E por que eu digo isso? Porque quando a gente está num evento como esse, eu entendo a importância da atividade de mineração. Foi graças ao emprego do meu pai que ele teve condições, né, de custear, ainda que de uma forma muito simples, mas dentro das nossas possibilidades, o nosso estudo, o nosso ganha-pão. E da mesma forma também, eu entendo toda a dor e sofrimento que as pessoas que perderam seus entes queridos, as partes mais preciosas das suas vidas, em tragédias, em crimes e acidentes como esse. Então, quando a gente vem aqui para tratar com responsabilidade uma discussão que me é uma discussão muito cara por aspectos profissionais, mas também por aspectos pessoais. Sim. E quando eu digo isso é porque eu, por exemplo, em grandes mineradores que estão aqui presentes, eu tenho uma série de amigos. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável no seguinte sentido, falar assim, olha gente, a gente tem problemas muito graves para resolver na mineração do Brasil, mas a gente tem pessoas muito boas. Eu conheço, eu tenho, enfim, lá em Brumadinho eu tenho amigos que trabalham lá dentro da empresa, que são pessoas queridas, são pessoas que eu conheço, e também tem pessoas queridas na população. Sim. E quando a gente consegue enxergar o outro, de fato, como uma pessoa, e verificar que todo mundo ali quer algo realmente que seja bom para o profissional, para a comunidade, para a atividade econômica, a gente consegue despir dos nossos preconceitos, despir das nossas vaidades, das nossas arrogâncias, estabelecer soluções que sejam soluções amplas. Então é esse tipo de cuidado que a gente tem levado para a política, feito isso de uma forma cuidadosa, de uma forma genuinamente preocupada, e o que a gente quer é justamente isso, a gente transformar essas situações que aconteceram em uma possibilidade de ressignificado, em uma possibilidade de não esquecimento, de justiça também, porque a gente não quer fazer uma caça às bruxas, mas a responsabilização penal, ela é um aspecto importante, e a bandeira que a gente levanta é isso, no sentido da gente, por meio do diálogo, a gente conseguir levar todo mundo para um patamar onde a gente consiga ter uma mineração segura, onde a gente consiga ter respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas e principalmente uma população bem atendida, uma atividade produtiva bem executada. Acho que quando a gente consegue ter esse equilíbrio na nossa vida, essa visão humanizada e responsável, certamente a gente vai estar levando as nossas comunidades, a nossa atividade produtiva e a nossa atividade legislativa com um cuidado que ele é muito mais benéfico do que a gente ficar perdendo tempo com polarizações que não são tão saudáveis. Isso aí. Muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Minerar. Um excelente congresso para você. Obrigado. Excelente painel que você vai participar ainda. Obrigada por tudo. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e pelo acolhimento aqui tão gentil de você. Meus parabéns também pelo seu trabalho. Muito obrigada. Essa edição do Pode Minerar vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, gente.